Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio e desta vez eu estou com a representante do agro, uma figura feminina que ela vai falar para nós como que funciona a mulherada dentro do agro. Será que elas tocam boi, anda a cavalo? Será que elas plantam, elas colhem? O que essa mulherada faz dentro do agro? E nada mais, nada menos do que a Andressa Beata. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aurélia, pelo convite. Obrigado você por estar aqui com nós, dedicar um pouquinho. Hoje é domingo, né? É importante falar isso, ó. Falam que o blogueiro, os youtubers, ó, domingão, ela acabou de vir da AgriShow aqui em Ribeirão, da inauguração, e estamos aqui gravando, 4 horas da tarde. Então valoriza, pô. Dá um like aí, compartilha, manda pros amigos, manda pra galera do agro. Por favor. Por favor, pra assistir a gente. E é isso. Andressa, vamos lá. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu sou a 4ª geração do agro dentro da minha família. Legal. Então, a família já veio aí se preparando, geração após geração, dentro do agronegócio. Mas, nos últimos anos, né, nas últimas gerações, nós somos mulheres. A minha mãe foi uma filha única, é uma filha única, e ela teve mais 2 mulheres, a minha irmã e eu. E por vir de uma família de produtores rurais, a gente tem um legado a seguir. E a minha mãe assumiu esse legado, onde de uma forma brusca, porque meu avô faleceu com 1 ano dessa... Ele ficou doente, ele o chamou para ajudar dentro da fazenda, e com 1 ano ele já faleceu e ela não trabalhava antes com isso, né? Então, assim, foi uma transição muito difícil. E a minha mãe ficou 10 anos na fazenda, tocando essa fazenda, uma fazenda de gado no Mato Grosso do Sul. A gente tem pecuária de cria, a gente faz inseminação de vacas Nelores, IATF, de Nelore com Angus. E a minha mãe assumiu essa responsabilidade, então no ano de 2010, ela assumiu a responsabilidade. E aí, ela tocou essa fazenda durante 10 anos sozinha praticamente, 8 anos. E aí ela sofreu muitas coisas, pessoas que desacreditavam nela, dificuldade financeira, perda de vaidade, de amor próprio, sabe? O autocuidado feminino, né? Sim. Então, assim, ela sofreu com muitos preconceitos e situações durante esse tempo. Ela morou dentro da fazenda. E as pessoas achavam, ela é mulher, ela não vai dar conta. O pai morreu, agora ela já vai vender. E ela... A princesinha do papai não vai conseguir... Filha única. Não estava trabalhando, não trabalhava na época, né? Era casada, mas não estava trabalhando. E aí tinha essa fazenda para tomar conta. E ela pegou o boi pelo chifre, literalmente, e ficou lá na fazenda, mesmo com todas essas dificuldades, assumindo ela 10 anos. Só que chegou um ponto em que foi somatizando todas essas situações, e ela falou para minha irmã e para mim, né, que somos 2 mulheres também, se nós não assumíssemos a fazenda, ajudasse ela ali na fazenda, ela ia vender a fazenda, porque ela já não aguentava mais as pressões de todos os lados. E aí foi quando eu, que sou publicitária, morei em Campinas 16 anos, não fui preparada também para o agro, e estava dentro de grandes veículos de mídia. Eu trabalhei para a revista Vogue, Casa Vogue, GQ, os canais da ESPN, esportes, enfim. Então eu estava num mundo completamente diferente. Mas dentro desses canais você também não abordava nada agro? Não, publicidade. Eu estava na publicidade mesmo, na parte de anúncios e tudo, desses títulos. E então fiquei 11 anos trabalhando com isso, até que veio esse ultimato que eu falo da minha mãe, né? Livre e espontânea pressão. E a minha mãe falou, vocês vêm assumir a fazenda ou a gente vai vender. Foi quando eu passei 1 ano da minha vida em dúvida sobre o que eu ia fazer. Se eu ia continuar com a minha empresa em Campinas, tocando as coisas lá, ou eu mudaria para a fazenda realmente para tocar as coisas. E foi muito engraçado porque eu ia conversando com as pessoas durante esse ano em que eu estava tentando entender o que fazer, se eu deixava tudo e ia. E no fim das contas eu percebia que eu estava defendendo que eu tinha que ir para elas. Porque quando você vai
quando você vai falando muito sobre um tema e você vai entendendo, as pessoas vão te fazendo perguntas e você pensa, reflete. E é como se você estivesse falando para si mesmo sobre aquela situação. E aí é onde as coisas vão surgindo e aguçando. E aí eu percebi que, na verdade, essa pergunta eu já tinha respondido para mim mesmo. Que eu queria que as pessoas me ajudassem a decidir. Normalmente a gente só quer a autoconfirmação, né? E fica naquele looping. E você fica até numa certa... Na realidade, eu acho que a gente passa a ter resistência. Eu falo a gente porque nesse momento eu tô dessa mesma forma. Uhum. A gente teve algumas decisões dentro da empresa, eu vou seguir um outro caminho. E aí eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Eu começo a olhar, né? Tem um podcast, tem um movimento com o empresário. Onde eu vou? Continuo com isso? Não continuo? O que eu fiz? Comecei a marcar um monte de café para as pessoas. Eu comecei a perguntar para as pessoas, cara, o que você vê no Aurélio? Para elas me falarem o que eu, talvez alguma coisa que eu não via, mas tudo que elas me falaram já era tudo que eu sabia. E você fica só nessa jornada. A gente já sabe, a gente precisa que alguém só confirme aquilo, né? É engraçado. E outro ponto, assim, para mim, que foi muito de sentimento, assim, foi que todas as vezes que eu voltava da fazenda, tipo, eu ia lá porque na minha mente a fazenda era a minha aposentadoria. Eu imaginava eu continuando trabalhando na grande cidade, no São Paulo, lá na frente, minha mãe sai, a gente pega. Na aposentadoria eu tenho ali a fazenda, né? Só que a vida deu um outro jeitinho. 360. Um outro jeitinho de fazer o negócio acontecer. E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que, até para dar esse start de quando fazer isso, foi que quando eu ia para a fazenda e eu saía de lá para ir para a cidade, eu chorava com saudade, sabe? Eu vou embora, eu vou deixar aqui, tô indo para lá. Então, era um sentimento assim que já estava dentro de mim. E aí as coisas foram acontecendo, porque eu acho que Deus também, Ele prepara todas as coisas, né? E você acha que essa sensação que você ficou era porque você gostava, sentia aquilo, pô, eu tô em casa. Você se sente abraçado, aquele conforto? Ou porque você pensava, pô, eu vou voltar para aquela correria e acho que não é mais isso que eu quero? Eu acho que é amor mesmo. É, né? É. A hora que parava porque eu gosto da correria. Entendi. A minha mãe falava assim pra mim, né? Ela lá na fazenda... Essa história é ótima. Ela lá na fazenda, de boa, né? Com as coisas dela. E teve um dia que eu liguei pra ela, assim, eu tava no meio da marginal, no trânsito, sozinha no carro, aquele medo de São Paulo normal, habitual que as pessoas têm. O medo normal de ser assaltada a qualquer momento, aquele corre-corre, problemas no trabalho, aquela aflição. E eu tava tão exausta mentalmente, eu liguei pra ela. Era um fim de tarde já. E aí, eu reclamando pra ela e falando dos problemas e contando do problema com o cliente e tal. De repente, ela falou assim pra mim, e eu querendo desabafar, sabe? E eu sentindo a minha cabeça até pesada. Aí ela falou assim pra mim, filha, eu vou precisar desligar porque eu tenho que ir ali fechar os carneiros. Falei, eu com tanto problema, sabe? Com aquela vida, aquela turbulência. Agitação, turbulência no meio da... E ela precisava desligar pra fechar os carneiros. E na verdade, fechar o carneiro é só abrir a portinha porque eles já chegam e entram. Mas tipo assim... E é muito engraçado, ela sempre falou também que... Ela falava assim pra mim, filha, vem aqui pro Mato Grosso do Sul, você fica aí em São Paulo, você se mata, você trabalha tanto, vem pra cá, que é mais tranquilo, as coisas aqui, né? Você não precisa se estressar tanto aí, porque causa um estresse, né? A cidade grande. E aí... Passou, né, o tempo, eu realmente vim pra cá, só que eu também não paro um minuto. Eu ia até te falar, a vida no interior, nosso interior, que não é fala interior, gente, ela é menos corrida? Com certeza. Só que não quer dizer que eu, no caso, tenha parado de fazer 1000 coisas. Então a minha mãe fala que, na verdade, o problema sou eu, não era São Paulo. Entendeu? Você o fato de eu fazer muitas coisas. Você é o caos. Eu sou o caos. Então, tipo assim, o problema não é o lugar que eu tava, sou eu. Porque hoje, em Costa Rica, uma cidade de 20 mil habitantes, que é onde eu moro hoje, no Mato Grosso do Sul, eu também não paro. Eu tô o tempo inteiro com a agenda cheia e 1000 coisas acontecendo. E foi onde o digital entrou, porque aí isso me conecta ao resto do Brasil, né? Do mundo. Te faz dar
Que, aliás, a minha sogra acho que acabou de voltar de Mato Grosso do Sul, de Cáceres. Eu acho que a região é outra região, não é a minha não, é longe. Ela é mais longe, ela já tá mais perto com divisa de acho que é Paraguai, não é Paraguai? Eu acho que é perto da... É perto do Paraguai. Acho que dá. E aí acabou de vir de lá. E uma sensação que eu tenho é que a vida no interior, principalmente às vezes as pessoas que estão na capital, né? Às vezes quando eu vou para São Paulo, as pessoas falam, nossa, você mora em Ribeirão? Eu falo, moro. Mas calma, a gente não anda em cima de uma charrete. Nós temos carro, lá tem semáforo, tem Wi-Fi, você acredita? E aí eu percebo que a vida do interior, ela tem a sua agitação, ela tem a sua correria, mas ela é diferente da galera da capital. Não. É completamente. Completamente. E você está falando de Ribeirão Preto, que é um polo... Sim, do agronegócio, pra nós aqui gigante é uma metrópole aqui pra nós. Eu tô numa cidade de 20 mil habitantes, eu não consigo ouvir uma música de onde eu chego até onde eu saio. Sabe assim? Não termina nem a música pra eu ouvir ela inteira do carro. Não tem barzinho, é boteco. O que literalmente, tem. Né? Mas depois que casa não tem de jeito nenhum, Não. Mas acabou. Não tem nem barzinho nem boteco, acabou. Mas eu falo porque aqui em Ribeirão, a gente é uma cidade boêmia. E aqui, sei lá, se você for no shopping, tem barzinho. Tem. Pra nós são os barzinhos. E agora o boteco aqui pra nós, ele tá sumindo. Então aquele botequinho de esquina, cadeira com marca de cerveja, tudo de plástico, tá sumindo. Então, Vão ficar nos bairros mais periféricos. E ainda assim, nos bairros periféricos também são algumas exceções. Que agora estão mais abrindo adegas. O negócio tá extremamente... Tá gourmetizando os botecos, tá demais. Tá gourmetizando. A pingaiada. Não tem, mas o cara ir lá pegar no freezer. Não, é tudo câmera fria. A cerveja pra vir geladinho, então... Tá mudado. Tá mudado. Mas continua a história. Você tava falando da parte da sua mãe, que você... deixou a correria, né? Sim. Começou a pensar em deixar a correria. Comecei a pensar, deixar essa correria e realmente tomei a decisão, então, de me mudar para Mato Grosso do Sul e fazer essa sucessão. Foi difícil a decisão? Então, a decisão foi essa que durou 1 ano, conversando com muitas pessoas, até que eu falei... Foi fazendo esse bate-volta, né? Sentindo esse... E na época, né, conheci meu atual marido, na época a gente tinha se conhecido recém, e aí eu falei para ele, olha... Nesse momento eu não quero um relacionamento porque o meu foco é outro, tudo mais, Mas não teve jeito, ele já laçou, chinchou, amarrou, aí acabou. Ele é de lá também? Ele é de lá. Por isso que eu digo que Deus, ele faz as coisas bem direitinho, sabe? As coisas convergem, né? Sofria. Essa coisa de relacionamento tá muito difícil hoje, gente. Meu Deus, achar gente que presta não é fácil, não. E aí, e você vê, né? Às vezes a mulherada, ela... Isso eu falo porque tem uma irmã e eu sou pai de 2 meninas, são gêmeas. Ah, que linda! Então eu sempre observei muito as mulheres e eu vejo que a mulher, às vezes ela fica pensando, pô, preciso casar, meu reloginho tá chegando, biológico. Tá batendo. É um relógio biológico, não é nem porque a gente queira. E aí até no subconsciente da mulher às vezes tá isso, né? Bom, preciso arrumar alguém e tal. E eu compartilho muito da questão de movimento que Deus geralmente faz na vida da gente. Porque você vê, você sai de Campinas, quando você chega na cidade de 20 mil habitantes, você acha o cara que você tá... Sim. E sofri em Campinas, hein? Então... Sofri, fiquei noiva, larguei. Ai, Campinas... Aquele aperto, vou morrer... Não, Campinas já é reconhecida, né, também por uma cidade que tem muito homossexual. Sim. Realmente tem muito. Aonde vai... Então, tipo assim, e pessoas que não querem saber mais de relacionamentos, né? Sim. Uma coisa é você ter alguém que você conhece e aí quer conhecer por algo assim momentâneo, mas não quer tocar uma vida pra frente, né? E aí a gente tem objetivos. Acho que o importante alinhar é isso. Qual é o objetivo final de um relacionamento? As pessoas hoje não querem mais a coisa séria, né? Não é? Ah, não, beleza, você quer ter um relacionamento? Não, vamos tocando. E aí a galera vai tocando. É tão ilusório. Vai tocando. E sem falar os que causam aquele tocando mais bagunçado, né? Sim. Ou tocando mais vários, quase tocando um rebanho.
E aí, depois que você toma toda essa decisão, vai pro Mato Grosso. Achou o maridão. Do Sul, achei meu maridão, mas quando eu cheguei lá eu falei que eu não queria um relacionamento sério. Ele só não topou. Aí ele... Mas foi dando tudo certo. Aí eu me mudei pra fazenda, porque eu realmente queria fazer um intensivão. Então a fazenda fica perto lá de Costa Rica, não é lá, Legal. fica 1 hora e pouco de lá. E aí eu morei na fazenda porque eu queria entender em loco o que acontecia. Também sou assim. Uma coisa que me chamou muita atenção e quando a gente está na cidade a gente não percebe são as estações do ano, quanto elas são bonitas, quanto frio, muda, né? o quanto muda, quanto as árvores, o clima, assim, a pastagem, né, no caso lá nosso, as árvores, como tudo se movimenta, os animais, cada um dos ciclos. E até mesmo as pessoas mudam. Sim, também. Mas é engraçado você perceber o ambiente, como ele realmente muda nas estações. Então foi uma coisa que me encantou. E o fato da gente poder acompanhar os ciclos tão de perto, né? Então, tipo, lá na fazenda, que são animais. Então a gente cuida dos animais, a gente faz a inseminação, cuida dessa gestação, depois ela pare. Então, tipo assim, é vida se movimentando, não são papéis numa cadeira, não são, sabe, ideias num computador, não são vidas. É uma semente que germina, é algo que brota. Uma célula viva, ela se modifica, vivo, né? Ela dá um fruto, ela, sabe, assim, quando você acompanha cada um desses passos, é mágico, é divino. Então é uma coisa assim que me encanta muito no agro, é poder acompanhar a vida de perto, sabe? Que legal. E o que você, qual foi o maior tapa na cara assim que você teve nessa sucessão, na vida do campo? Olha, eu acho que é o quanto o produtor sofre e é desvalorizado. Apesar que atualmente, vou dizer que tá na moda, né? Se falar disso, o movimento tá maior e tudo. Mas a gente sofre com muita maldade, muita mentira. E é muito difícil você ver pessoas tão boas, pessoas tão genuínas, genuinamente boas, genuinamente simples, não ser valorizado, o valor do leite que ela acorda 3 da manhã para tirar a mão calejada. E aí você vê na cidade dinheiro escorrendo a rodo. E aquela pessoa que você vê que se mata para trabalhar, para ter o leite no copo todo dia daquela pessoa, ela não é valorizada, sabe? Então assim, e o quanto as pessoas acham e falam mal do agro e acham que mata, que desmata, que isso e aquilo, e sabe assim, e não percebe o quanto ele é feito de pessoas, ele é feito de vidas que se dedicam. Não é nem de sol a sol, porque nem tem sol a hora que elas começaram a trabalhar, entendeu? Tá de noite, Tá de noite ainda. Eu compartilho muito disso porque a construção é assim. Construção, para fazer um prédio desse daqui, você não faz com uma pessoa. Uhum. Você faz com várias. E aqui no shopping tá tendo, né, uma grande reforma, vai vir uma das grandes redes de hospitais para cá. E às vezes vira e mexe, às vezes vou fazer uma atividade física, acordo bem cedo, tal, e passo aqui na avenida. Tá os rapazes, 5h30, 6 horas, os caras descendo uniformizado para poder trabalhar. E é justamente isso, é uma coisa que não é valorizada. Não se vê. As pessoas não vê. Quando tá pronto, tá lindo, maravilhoso, estoura champanhe, etc. Mas, cara, eu que tô ali, né, no dia a dia, vendo aquilo ali sendo feito, é tão desgastante para quem faz, que quando a gente olha o valor dado para aquilo, e principalmente o processo, acho que a desvalorização talvez não está nem no final, porque no final virou um imóvel, esse imóvel ele tem um valor no processo, né? Não é valorizado durante. É o processo. Então as pessoas não veem o que os outros também precisam lidar para que aquilo ali seja feito. Ah, a obra dá dor de cabeça. Pô, dá pra caramba. Mas o cara tem, sei lá, 2, 3, 4 filhos que ele precisa alimentar. Ele sai com a cabeça cheia, ele volta cansado e tá no outro dia de novo. Mas a gente, além de tudo, Aurélia, a gente sofre com muita mentira. Muito. É mentira, eu não sei de onde as pessoas tiram as coisas, sabe, pra falar, sem não ter um pingo de vontade de buscar a verdade.
é simplesmente retrucar, tipo assim, pegar uma informação vazia e jogar Repassar, né? e repassar sem ter um mínimo de cuidado com pessoas que são simples, pessoas que se dedicam, sabe? E até mesmo as que não são simples, eu tô falando do pequeno, mas o médio e o grande produtor, eles investem milhões ali dentro para fazer as coisas que a gente usa no dia a dia, tudo vem do agro. Então, tipo assim, e quanto se sofre, sabe, com cada uma das coisas, tá matando o mundo porque tem muito herbicida, sendo que tudo que a gente não quer é gastar dinheiro com herbicida, porque é caríssimo, então quanto menos passar... Então, mas sempre tem umas coisas, não, tá colocando hormônio no frango, é por isso que cresce rápido. Não é, sabe? Vá procurar que tudo isso é genética, tudo isso é suplementação balanceada, como a gente tem na nossa vida, a gente tem nos animais, geneticamente, sabe? Então, são tantas coisas que a gente sofre o tempo inteiro e me deixa, acho que o meu maior baque foi isso, sabe? Foi enxergar a realidade do agro, que é desgastante, que é pesada, que é de resiliência, que é de muito investimento e nem sempre de lucro, e ouvir as pessoas falando mal, ou tendo que retrucar, entendeu? Então é tenso. Você acha que você ficou mais conflitante depois que você, por enxergar tudo isso? Com certeza, porque antes eu não tinha consciência, é isso que falta. As pessoas não conhecem, elas não têm consciência daquilo. Uhum. Por exemplo, hoje, se você vai comprar uma blusa no supermercado, aliás, numa loja, vou lá numa loja comprar uma blusa de algodão. Ela custa lá R$100. Nossa, que valor de algodão, R$100 a blusa. Só que ela não viu o cara que plantou a semente, teve que passar um monte de coisa naquilo lá para que desse a pluma, e é difícil o capulho, algodão, hein? E aí depois você tem que retirar, você tem que mandar fazer toda a parte da tecelagem, transformar no fio, né? Então, tipo assim, beneficiar primeiro, depois levar para tecelagem, depois para o corte, o processo disso é gigante. É gigante para ela terminar numa blusinha, entendeu? Então, tipo assim, não é só uma blusinha simples, não. E o que foi gasto para que aquela matéria-prima tivesse ali naquele momento. Então, você não é o caro ou o barato, é a valorização do que realmente vale. Porque vale, entendeu? Realmente, foi feito, né? Foi feito. Andressa, quando a gente olha para toda essa situação, em relação ao que o mercado diz, o que você acredita que seja uma maneira eficiente para poder confrontar, refutar tudo isso que é dito? É o interesse das pessoas. Acredito que a parte da rastreabilidade vai trazer bastante disso. A gente vê lá fora, nas embalagens das coisas, as famílias que produziram tal alimento, o rosto delas ali estampado, ou uma indicação de onde veio. Mostrar mais disso tende a ajudar. Eu acho que é humanizar, sim, sabe, o que já está tão automático dentro do nosso dia a dia. Você não acha que agora estão trazendo alguns estudos falando que a população dentro dos próximos 10 anos vão ser muito mais saudáveis? Se a gente pensa em saúde, automaticamente a gente pensa no agro. Você não acha que essa valorização ela tende a acontecer muito maior? Porque o consumo proteico das coisas, o que está aumentando. Eu acho que eu sei. Eu vejo, tipo, veganos que obviamente deixaram de ser veganos porque estão morrendo. Sim. Mas eu vejo assim que tem uma linha tênue aí dessa busca desse saudável, porque eu gosto da vertente do que é mais natural. Porque eles usam, primeiro assim, eu acho um péssimo marketing ficar falando tal produto é vegano. Quando na verdade a pessoa, para deixar de usar alguma coisa de origem animal, usou um monte de químico dentro da produção do medicamento, do alimento. E aí a pessoa acha que porque é vegano está tomando algum tipo de benefício, quando no contrário ela está usando muito mais química, comendo muito mais químico. Você entende? Aí as pessoas usam no marketing como se o vegano fosse algo natural, como, sabe, assim, que fosse algo saudável, quanto é o oposto. Então olha o quanto é distorcido, deturpado isso. Então a gente tem essa linha tênue.
E eu gosto muito do que é natural, né? Que é o que é menos industrializado possível, que eu acho que é o saudável. É o que eu acredito. Então tem gente que acha que uma suplementação, né, que remédios, né, cápsulas, isso é ser saudável, porque eu me alimento com, claro, o whey protein e tudo mais, a minha base de alimentação é barrinha de cereal, entendeu? Isso pra mim não é ser saudável. Enquanto poderia... Só que é o marketing, não falando mal de onde eu vim, mas é onde eles querem colocar na mente das pessoas, porque é isso que eles precisam vender. Ainda que a barrinha de cereal, ainda que a proteína do whey protein tenha vindo do agro, mas eles deturpam o sentido, a comunicação final, o sentido para vender produtos, entendeu? E eu não acho que não deva ser vendido o produto, só não pode enganar, só não pode fazer algo que não é verdade, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu acredito que o fato da gente ter um ambiente, né, porque eu vejo os jovens muito mais preocupados em não beber bebidas alcoólicas, né, em fazer uma atividade física, você vê esse movimento, né, acontecendo muito maior do que era antigamente, e isso é maravilhoso, né, esportes e tudo mais, só que tem essa linha tênue do saudável versus o que vem da indústria. Exatamente, que eu acho que é onde a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Boa. Quando você para pensar, uma pessoa que sai de uma cabeça que desenhava coisas publicitárias para ir para a operação de uma fazenda. Como que foi isso no dia a dia? Tipo, igual você comentou, né? Cara, eu tava no papel, agora eu tô vendo vida. Um dia, sei lá, você tá mandando um e-mail e no outro você tá vendo um bezerro nascer. Sim. Como que foi isso para você? Foi muito choque de realidade? Você precisou procurar muito conhecimento para você poder fazer o negócio realmente operar melhor e tal? Uma coisa que aconteceu que foi algo bem também disruptivo para mim foi o fato que, enquanto publicitária, eu já estava reconhecida dentro do mercado e eu tratava com pessoas, com diretores, com presidentes de empresas, né? Uhum. Fazendo reuniões em salas e isso já era, grandes já era eventos, comum já era para você. Corriqueiro. E quando eu fui para a fazenda, eu não conseguia falar com o peão. Então, porque ele não aceitava a minha sugestão, porque eu realmente não conhecia, então eu tinha que aprender com o peão, então eu não era mais aquela Andressa. Entendeu? Então, para mim, isso foi a sala de reunião mudou. Foi pro... Saiu do executivo e foi pro Zé. Exatamente. Saí do patrão e fui pro Zé. Saí do CEO e fui pro Zé. Sabe o Zé Leiteiro? Rapaz, ordenhou 5 vacas em meia hora. E não tem problema nenhum para mim com relação a isso, essa mudança de rumos ou de contatos. Não acho que ninguém é mais ou menos que ninguém. Sim, com certeza. É só uma mudança brusca de forma de ser interpretada, de interpretar situações. E de se comunicar também. E de me comunicar. É totalmente diferente. Sim, e de ser respeitada. Porque aí eu era respeitada pelo CEO e não era respeitada pelo peão. Isso foi o que mais te... Uma das coisas, né? Acho que eu já dei várias coisas. Várias situações. Enquanto mulheres também chocam um pouco mais. Vamos para essa parte. Fazenda vem da mãe, negócio já da família. A mãe tava lá na lida do dia a dia. Menina, tô cansada. Vou vender esse trem aqui se vocês não virem. Você vai para lá, garra no chifre junto com a mãe. Passa a ter todas essas dificuldades de sair de uma vida executiva para ir para uma vida de campo, e de campo literalmente, né? Tá dentro da fazenda, enxergando tudo aquilo. Como que foi ser essa mulher? Ser mulher nesse ambiente, como que é? Quais as dificuldades? Galera do agro, porque você sai, vai estudar fora, se forma e entra pro mercado. E no campo? Hoje em dia o campo mudou, né? Essa ideia também de que meu filho vai estudar e vai ser outra coisa é algo que, para quem está dentro do agro atual,
sabe que o filho tem que sair para estudar, para voltar para dar conta. Porque se ele ficar só lá dentro da fazenda e não buscar informações, e não buscar um agro realmente produtivo, estudando, tendo contato com outras realidades e trazendo para dentro, para fazer melhor, entender de negócio, produtividade, né? Entender de negócio, entender de gente, de gestão, você sabe que você também não vai conseguir durar muito tempo mais. Uhum. Então, essa situação aí, a gente já é um passo que já está bem dado, eu acredito. Até porque a tecnologia que vem dentro do agronegócio tá muito grande, a gente né? tem aqui a AgriShow, que é o palco de tudo isso. São os melhores lançamentos do ano, acontecem aqui durante da AgriShow, né? Então, é um foco de inovação, de tecnologia, maquinários, automação, né? Desde das coisas pequenas para o pequeno produtor até para os grandes, coisa que facilita a produção. Porque a ideia... Barateia o custo, né, Exato. de operação. A ideia é que a gente tenha um investimento na tecnologia, né, e não um custo, para que ela retorne e ainda dê lucro. A ideia de um investimento em tecnologia é essa, ela não custa e aí você só vai gastar com aquilo. Não, se ela está entrando dentro da sua produção, é para que você faça melhor, ganhe mais dinheiro, para que pague a tecnologia e sobre mais do que você não tivesse usado a tecnologia. A visão tem que ser essa, né? Então, para tudo isso, exige que as pessoas se preparem. Então, acredito que por aí é o caminho. Agora, com relação a ser mulher nesse segmento, eu vi já muito preconceito, sim, e não é mimimi. Muitos homens, os mais conservadores, assim, às vezes mais antigos ou com uma mente mais antiga, são mais resistentes para a entrada das mulheres, sendo elas esposas, filhas, né? Eu vejo dentro do meu Instagram, né, que eu também trabalho com Instagram, também tem a minha empresa, que a gente ainda não falou do meu empreendedorismo, mas eu vejo assim, a quantidade de mulheres filhas, que elas não sabem, muitas querem entrar dentro da propriedade e não sentem-se bem-vindas ali, e outras famílias que querem trazer os filhos e não conseguem trazê-los, entendeu? Então tem esses a falta de comunicação. O engajamento de ambas as partes, né? Em algum momento e ali. A sucessão é algo inevitável. Se ela vai existir ou não, é algo a se falar que é como se fosse um tabu, entendeu? É um assunto velado, porque a pessoa, né, o sucedido, ele acha que ele já está morto se você começa a falar sobre isso, quando não é planejamento. É engraçado pensar nisso porque se a pessoa vende a terra, é igual sua mãe. Se vocês não virem, eu vou vender a terra. Ela ia vender para uma outra pessoa que talvez também vai depender de sucessão. Sim, ela é inevitável de alguma forma dentro das terras, né? Porque ela vai passar para outra pessoa, é um bem. E é um bem produtivo, para que ele continue. Não adianta eu ter uma fazenda e eu deixar ela lá escriturada. Isso não existe, isso vira mata. Uhum. Entendeu? Vira capoeirão que vira mata. Deixa lá que vai plantar sozinho. Não planta, entendeu? A vaca não dá leite se você não for lá acordar de madrugada e tirar. E é a mesma coisa com qualquer... Se você não está lá cuidando da fazenda, se você não tira a praga, não passa um link, não vai, o pasto vira capoeira, mato, de novo, entendeu? Literalmente. E assim tudo acontece. Então a fazenda tem esse nome porque é realmente fazendo o tempo inteiro, porque senão não existe produtividade, não existe nada. Não existe uma fazenda que se você trabalhar, ela vai te dar lucro só dormindo. Possível. É ilusório. O cara é herdeiro, tá rico. Cara, ele tem, na verdade, uma responsabilidade grande. Ele não tem. Até vale, beleza. Mas se ele pegou, hoje é o dia 1, se até o dia 10 ele já não fez alguma coisa naquela terra, esquece. Exatamente. Ele já matou 1/3 da produção. Sim, e aí ao invés de lucro, ao invés de dinheiro que ele poderia ganhar, ele vai ter o quê? Dívida. Então não adianta você herdar alguma coisa se você não colocar ela para ser produtivo. Não adianta nada. Realmente é melhor vender. Vamos para a sua parte empreendedora. Sim. Conta um pouco mais. Então. O que é que você está fazendo além do agro? Na verdade é dentro do agro ainda. Tá dentro do agro. Eu fiquei morando na fazenda então 6 meses. Legal. Quando conheci meu marido, ele tinha uma empresa que se chamava Assisvet. Ele é médico veterinário e trabalhava com assistência veterinária. E tinha uma empresa que se chamava Assisvet. Que para um publicitário matou, porque uma assistência veterinária, se a gente chamar Assisvet, é algo muito óbvio, né?
e nada criativo. A gente construiu nossa empresa que chama Rurais, de rural e raiz. E hoje a gente trabalha com vários segmentos dentro dela, onde a gente trabalha dentro das propriedades, né? Porque a gente ainda está em sucessão nas fazendas. Então, o meu sogro tem propriedade, minha mãe tem a propriedade, a gente está trabalhando, mas a gente tem as nossas empresas que prestam serviços para as fazendas. Legal. E para terceiros. Então, máquinas, transporte de gado, compra e venda de fazenda, de gado, o meu marido também faz, e pecuária, a gente continua na inseminação, na assistência veterinária, onde o nosso know-how é maior em assistência veterinária e ATF mesmo, inseminação artificial em tempo fixo. Então a gente tem a Rurais, que é a nossa empresa também de serviços. Fora Rurais, não tem? Não, é a fazenda, né, a Rurais, e eu trabalho nas redes sociais como agroinfluencer. Que legal. Aí sou embaixadora da AgriShow. Aí lá, quando eu comecei a fazer a sucessão, a AgriShow me convidou para ser embaixadora da feira. Porque eles queriam uma verdade sendo mostrada. Como que chega um convite desse? Foi porque, na verdade, eles estavam buscando. E como eu tinha muitos contatos já em São Paulo, meu nome já circulava. E aí, como eu estava, tipo assim, para quem me conhecia, eu estava já em movimento, onde todo mundo achou o máximo essa mudança grande de vida. Então, só que na época eu tinha tipo 4 mil seguidores, pouca coisa mesmo, o do meu dia a dia ali. E só que aí, por Deus, né, por coincidência, e uma pessoa querida indicou o nome porque acompanhou esse meu processo. E aí me convidaram então para ser embaixadora da feira. Fui a primeira embaixadora da AgriShow em 2019. 2019. Você vê, né, que até a própria feira, só em 2019, traz Mas é porque isso, por exemplo, eu estava nas revistas, né, voltada à moda e tudo mais. E isso, o look do dia já estava no Instagram, rodando há muito tempo, tipo, já era algo habitual. E quando eu cheguei no agro, eu fui buscar informações onde eu já estava inserida. E não tinha nada, era muito escasso. E foi o lugar que eu busquei informações e foi onde eu comecei então a trazer esses meus conteúdos. E aí foi chamando a atenção. Aí me convidaram para ser embaixadora da AgriShow digital e a revista DBO, que é uma revista reconhecida dentro da pecuária, né, uma das maiores revistas que a gente tem no agro, me convidou para ser capa da revista. Minha mãe, minha avó e eu. Que legal. E aí em 2019 nós fomos capa da DBO. Depois de, acho que, sei quantos, 10 anos que não tinha, nenhuma mulher estava na capa da revista, a gente estampou a capa da DBO, justamente fazendo essa sucessão com tecnologia, envolvendo os mundos, sabe? Que legal. Então foi muito interessante. Aí foi ganhando visibilidade, as empresas foram abrindo as portas, se interessando pelo trabalho, e eu tenho facilidade em comunicação, então fui abrindo também essa vertente, né, dentro da minha vida. E aí eu transformei o meu @abiata, né, que é o meu Instagram, numa marca pessoal. E aí eu desenvolvo para marcas de moda, como eu sempre trabalhei com revistas e coisas de moda, eu sempre tive inserida no meio. E quando eu fui para o agro, eu meio que fui tentar ser ponte para que isso acontecesse. E aí eu comecei a assinar para algumas marcas coleções. Então, por exemplo, essa bota que eu estou vestindo hoje, eu desenhei para San Esteban. Então tem a minha loginho aqui atrás, na bota, a Abiata, não sei se você está vendo aqui. Já assim. deu para ver. E, enfim, maravilhosa, meninas. A bota, já tá cheia de poeira da AgriShow. Aí, ó. Essa é a vida da mulher do agro. E acessórios, né? Tem uma linha de acessórios também. Ah, não, esse aqui é o da AgriShow, mas eu tenho uma linha de acessórios. Eu tenho lenços que eu faço a estampa para uma outra, para fogo, personalizada, a Karina Martellini com os acessórios, né? A bota para San Esteban. Então eu transformei a minha marca, o meu @ em uma marca pessoal, e eu também assino para marcas, entendeu? Que legal. Era um mercado inexplorado, de certa forma. Que pela nossa conversa, a mulher ela não tinha tanto esse papel. A partir do momento que você vem, traz a expertise da publicidade, você olha para um mercado que, não tem ninguém fazendo. E aí,
Eu não vou, só não vou falar a frase, a fome com a vontade de comer. Eu sou horrível com frase, então... Ditados populares. Eu falo tudo de trás pra frente. Mas é essa daí. Então, eu acho muito legal isso, porque às vezes as pessoas elas não conseguem observar que tem muitas oportunidades estampadas na nossa frente e a gente não toma conhecimento ou noção daquilo que igual você o movimento era muito pouco para você fazer, porque já estava no seu meio. Você só uniu o útil com o agradável. E eu vejo que as pessoas elas perdem muitos negócios, muitas das vezes, por conta disso. Passa a oportunidade, eu costumo dizer que é radar. Se a gente está na pista, tomou uma multa, foi porque o radar estava ligado. E as pessoas não ligam o radar certo para os negócios certos que elas precisam, independente da vertente de negócio. Então, passa-se muitas oportunidades na frente das pessoas e as pessoas não abraçam. Aproveitam, Eu gosto muito do empreendedorismo, acho que aprendendo também no dia a dia e a duras penas, a gente tem que saber priorizar as coisas, porque a gente faz o que é certo e a gente faz o que é errado também, né? É assim que a gente vai aprendendo. E a gente tem que priorizar situações. Eu hoje vivo num momento em que eu estou priorizando algumas coisas na minha vida e deixando outras, sabe, fazendo um ajuste de rota, assim, sabe? A rota é a mesma, mas é um ajuste de rota para seguir realmente aquilo que precisa ser seguido, o propósito. Porque eu acho que Deus vai direcionando tudo, as coisas vão dando certo por aqui, vai por aqui deixa de dar certo, eu vou por aqui, mas Ele direciona. E a gente tem que saber enxergar esse movimento, parar de dar murro em ponta de faca em algumas situações, sabe? Eu acho que é tentar realmente ouvir o que Deus fala pra gente. Eu tava falando isso pro Araque antes da gente começar a gravar. Na hora que você tava almoçando, eu falei pra ele, Araque, as coisas estão dando vai dar algumas mudadas e tal, mas o que tá acontecendo hoje, pelo menos pra mim, tá sendo pelo movimento que dentro da minha empresa eu criei. Não existia. Aí não tinha uma construtora, de certa forma, aqui em Ribeirão, fazendo um podcast, falando com clientes, etc e tal. Aí tem algumas oportunidades para mim hoje que elas só estão existindo por conta desse movimento que foi criado há um ano atrás. Então, eu compartilho muito disso, dos caminhos que Deus trilha na nossa vida, e a gente precisa saber enxergar. Que às vezes dá alguns indícios, alguns sinais, e a gente prefere converge à esquerda enquanto você tem que sair reto. Mas assim, entre nós aqui, assim, só a gente. Só a gente. Dividindo aí esses momentos, eu acho que assim, é muito importante quando você faz uma transição de carreira que você saia bem de onde você saiu. Muito. Que você tenha sempre a sua reputação intacta. Concordo. Por isso que é bom, às vezes, você sair um pouco antes do estresse acontecer. Às vezes você espera chegar num caos e você tem que saber sair antes desse caos chegar. Não que fosse o meu caso, dessa situação em específico, mas eu acho que tem isso muito, sabe? Mas então, que às vezes no seu caos poderia ser pior, né? Tipo, você já estava enfadada, poderia dar um burnout em você. Sim, exatamente. Mas você soube sair disso antes. Cara, eu tenho que parar. E então, assim, são muitas leituras que a gente tem que fazer e saber sair bem de onde a gente deixou. Concordo. E depois, para onde Deus nos leva, a gente aplicar da melhor forma aquilo que a gente era. Né? Porque eu tive que me transformar, né? Assim, só que eu nunca deixei de ser quem eu era. Quem eu fui. A essência é a mesma, né? E eu acho que isso é importante. Eu concordo. Andressa, pra gente ir caminhando pro fim, como que você enxerga hoje, sendo embaixadora da AgriShow, como que você enxerga a criação de comunidade hoje? De certa forma, rede social, né? É uma comunidade ali e tal. Como que você vê essa criação de comunidade? Como que você vê transformar um grupo para um negócio real? Não é só uma rede social? Não. Porque dali você faz um movimento, entendeu? Uhum. Sabe que essa sua pergunta é ótima, porque é algo muito genuíno, assim. As coisas, elas acontecem naturalmente. E quando eu entrei
esse é um propósito para mim, né? As mulheres do agro a gente não perder nossa essência, a gente não precisar mudar a nossa forma de se vestir, de falar, de ser mulher para estar dentro de um ambiente que até então era muito masculino, né? As mulheres sempre estiveram no agro, mas os homens sempre dominaram e é um ambiente ainda muito masculino. Mas a gente não precisa deixar de ser quem a gente é, com relação a cuidado com a família, com a casa, com a gente mesmo, com a própria vaidade, autoestima. Só precisa de pequenos ajustes. Porque né? Como a minha mãe sofreu muito com isso, então eu me posiciono para não deixar que outras mulheres passem por isso, porque a gente não precisa passar, entendeu? Isso é muito forte. E as mulheres do agro, elas vêm num movimento nos últimos 10 anos de comunidade realmente, da gente se reunindo, se encontrando, se fortalecendo, que é muito bacana. E quando eu comecei esse trabalho dentro das redes sociais, esse grande propósito junto com as mulheres do agro, eu acho que assim, é maior que isso. E aí eu falava muito nas redes sociais, eu tentava valorizar essa mulher e valorizar o agro, só que era tudo muito só fala e pouco realização. Foi quando eu falei assim, não, então, e principalmente não só fala e pouca realização, mas tipo assim, eu falava, não gente, vamos, o agro unido, vamos valorizar, e eu fazia isso na minha rede social, mas eu queria fazer mais. Sim. E existe um grupo que se chama Agroligadas, que é um grupo de mulheres que eu já faço parte há bastante tempo, e até então era só ouvinte, mas aí, tipo assim, eu ia e vinha para Ribeirão, e ia para outros lugares do Brasil, e São Paulo e tal, e eu valorizava o agro e falava das mulheres do agro e do quanto é importante a gente educar as crianças e os filhos e o agro, não sei o quê. E na minha comunidade, lá na cidade, eu não via nada acontecer. Então, sabe, parece oportunismo? Vai lá, fala, tipo politicagem. Bababá, até papagaio fala, né? Fala na rede social, fala. Fala, é uma beleza, é fácil falar, se posiciona. Eu falo o que eu quiser. E aí esse grupo que chama Agroligadas tem projetos muito legais, assim, que a gente... Hoje existem um grupo que nasceu em Mato Grosso e hoje tem 18 núcleos pelo Brasil. E aí são grupos que já têm os projetos dentro das escolas para aprendizagem, junto com a comunidade, nas rádios, eles já têm os programas, os projetos já prontos para você aplicar dentro da sua comunidade. E aí você tem as coordenadoras em cada um dos núcleos e a gente aplica esses projetos. E aí, há 3 anos atrás, nós abrimos um grupo, eu convidei mulheres lá da minha cidade para fazerem parte desse grupo. E a gente tem esse grupo Agroligadas lá em Costa Rica. E hoje, agora mesmo, essa semana passada inteira, a gente falou com mais de 1.000 crianças sobre o algodão, trazendo a consciência nas escolas e tudo mais. E a gente faz ações toda semana nas rádios, falando sobre o agro. Então, assim, a gente tem que, dentro da rede social, é algo que a gente... Primeiro que, se você não tem dentro do agro ou de qualquer coisa, né? Se você não é a sua verdade, se você vive em esforço para mostrar, para provar alguma coisa, o negócio não funciona, não vai para frente. Porque não pode ser tão... Vai ser conflituoso, né? Falso, não dá. Então tem que ser a verdade sempre vai prevalecer. E você tem que fazer da sua verdade algo prático, não posso só falar, entendeu? Sim. Então foi onde essa comunidade tem se formado cada vez mais forte, em grupos de mulheres do agro, atuação dentro das escolas, o de olho no material escolar, que vem olhando as apostilas do Brasil inteiro com relação à educação das crianças, né? Porque, como eu disse, Sim. começa lá da base, essa mentira contada do agro escravizando, do agro fazendo coisas ruins. Exatamente, e as escolas, você vê nas apostilas absurdos. Então esse trabalho dessa comunidade do De Olho no Material Escolar é fantástico. Como existem vários grupos outros de mulheres fazendo essas ações de movimento, seja de empreendedorismo, onde uma ajuda a outra, seja de educação infantil, ou da comunidade, enfim. Né? Então são muitas vertentes aí trabalhando para a conscientização e para que a gente tenha o agro mais valorizado. Que legal. Qual foi o maior erro? Qual é o maior erro, na realidade, que o mercado comete para se comunicar com a mulher? Com a mulher? Eu tenho uma perspectiva. Como eu disse, eu tenho 3 mulheres dentro de casa. E eu acho que a mulher, se ela quiser, ela pode dominar o mundo, sim.
Mas eu acho que também o mercado se comunica de uma forma muito errada com a mulher. Mas a que custo? Tem isso. Tem isso. É aí que eu acho que é o negócio. A que custo a gente vai dominar o mundo? Deixando de cuidar da minha família? Sim, concordo. Deixando de cuidar de mim? Deixando de ter sanidade mental? Vale a pena? Vale a pena? Porque eu acho que na realidade é isso que o mercado comunica. A sociedade impõe que você esteja bonita, preparada, inteligente, com tudo em cima, com a unha feita, cabelo arrumado. E virar CEO. Sabe que... E virar CEO? Sabe que tem uma... que me chocou bastante esses últimos dias, que eu vi uma pesquisa de rua, que era assim, eles estavam numa grande cidade, chegavam os entrevistadores e começava ali um aquecimento da entrevista, mas a grande pergunta era... você trabalha, tal, era tipo assim, num movimento em que as pessoas estavam pegando ônibus para ir embora, centro de cidade, sabe aquela coisa? E aí eles paravam para os homens e falavam assim, tá, né, e o que você faz na sua hora de folga? A hora que você chega em casa, você viu? Isso é maravilhoso. E eles falam, né, assim, eu chego em casa, eu abro uma cerveja, eu deito no sofá, eu assisto uma televisão. Vou descansar. Eu vou descansar, eu vou fazer isso. E pra mulher, o que você faz na sua hora de folga? Vou fazer janta. Ela responde, eu vou cuidar do meu filho, eu vou fazer comida, eu vou limpar, eu vou passar roupa. Eu aproveito para trabalhar mais um pouco. Eu cheguei até a repostar esse vídeo. É maravilhoso, porque é muito verdade. É uma realidade de todo mundo. A gente não para de ter a responsabilidade. É a responsabilidade da casa, é a responsabilidade do que você tem que fazer no outro dia. Então, assim, vem muito com o que você me disse, né? Desse erro de comunicação. Eu acho que eu não sou feminista, de forma alguma, eu sou feminina. E eu acho que existe, né, bíblico, funções, objetivos, que quanto mais a gente tenta tirar do que vem como essência, maior o caos a gente está gerando. Então a gente tem que tomar cuidado, a que custo a gente, né, vai ser a Mulher Maravilha. E às vezes pode ser até intuitivo, né? Um exemplo, esses dias dentro de casa, eu e minha esposa com uma situação dentro de casa, as meninas vão completar agora segunda-feira 10 meses. Bebês ainda. Então ainda são bebês, tem a necessidade. Coitada dela. É um aqui, outro aqui. Tá na fase da aventura. Quer andar, mas não quer ficar sentada, não sabe andar, aí se começa a engatinhar, faz muito esforço, chora. Então tá aquela aventura. E duas, de uma vez. Graças a Deus elas são muito tranquilas. E então a gente tem um dia a dia muito em paz. Mas ela não deixa de ser mãe, ela é mãe. Ela é mãe de duas ao mesmo tempo. E aí a gente com uma situação dentro de casa, eu peguei e falei pra ela, ei, calma. Essa situação você pode deixar que eu resolvo. Mas eu me preocupo com isso, com aquilo. Falei, tudo bem, não tira o fato de você se preocupar. Só que você tem que entender, ou você vai resolver isso, ou você continua cuidando das meninas. E o que vai acontecer é que você vai se cobrar, eu te conhecendo, você vai se cobrar para fazer os dois muito bem feitos. Exatamente. E isso não vai fazer sentido para você. Você vai se desgastar, vai cansar, não vai conseguir fazer os dois muito bem feitos e vai ficar chateado. Então, deixa que eu cuido. Então, eu acho que a mulher, às vezes, ela até faz isso na intuição. Eu vou fazer, não, porque às vezes eu preciso ajudar, porque eu preciso fazer isso e aquilo. Respira. Respira, vê o que realmente faz sentido, né, para dentro de casa. Muitas mulheres hoje não querem seguir um ciclo natural da vida, que é ter uma família com filhos. E tá tudo certo no meu ponto de vista. Realmente, talvez não é todo mundo que consiga ser mãe, porque isso exige da mulher. Exige muito e é pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu falo que é o maior e mais intenso desafio que a gente pode ter. Muito. É a maior. O que mais te chocou na sua vida, de tudo que você passou? A maternidade. E sem falar que é um amor que, assim, que não tem como explicar. Às vezes as pessoas me perguntam, eu falo, cara, eu posso tentar achar a palavra, mas não tem. Então, eu acho que para a mulher hoje, ela
parar e pensar. Tira uns 2 dias. Pensa na vida, né? Aqui, ó, vai pra fazenda. Ah, mas lá tem muito trabalho, cuidado, Não, não se aqui, engane. ó. Não, o que eu quero dizer é assim, vai pra fazenda pra que na estrada você pense. Aqui, ó, daqui pro Mato Grosso do Sul, 9 horinhas de pista. Dá pra ouvir 9 horinhas de pista que eu vou fazer no domingo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a mulher, ela tem que parar um pouco, porque às vezes ela entra numa cadência muito grande, principalmente a mulher que vem de áreas executivas, né, que gosta dessa agitação. Eu acho que é parar e pensar. Minha esposa também vem de área executiva, ela vem da distribuição. E na hora que ela virou mãe, a cabeça muda, a perspectiva, a visão de vida muda. O que queria fazer hoje já não quer mais. E eu acho que a mulherada, num geral, precisa olhar para isso, porque às vezes o mercado está comunicando, está numa frequência batendo na cabeça da mulher e não precisa tá com a unha todo dia feita, né? Tá arrumada é uma coisa, agora tá todo dia linda, perfeita, acho que é outros 500. Então, pelo menos é um lado que eu acredito. Você não trabalha ou não se dispõe a fazer isso, né? A gente tem que se cobrar por tudo isso. E é respirar mesmo, o que você falou, principalmente quando a gente encontra um homem, o que também é bem difícil hoje, que seja realmente um parceiro, que seja um provedor, né? Então, assim, tem muitas vertentes para que esse negócio também aconteça. Mas a gente tem que saber como caminhar da melhor forma nesse sentido. Exato. Uma última pergunta. Se você tivesse que voltar lá atrás, falar com a Andressa, saindo da fazenda, indo para Campinas, estudar, trabalhar, lá atrás, hoje com mais maturidade, experiência, família, tudo que construiu, o que você falaria para aquela garota? Menina, você vai ver coisa. Já dizia Dindinha. Já dizia Dindinha, você vai ver coisa. Eu acho que eu diria, vai dar tudo certo. A gente tem que ter coragem. E antes eu falava muito em coragem. Sempre que me pediam, fala uma palavra, fala, né, uma coisa de incentivo para você falar. Eu sempre falei muito de coragem, de tomar decisões, de ir para frente, sabe? E hoje eu penso muito mais na palavra paciência. O que eu falo é sem pressa. Sem pressa. Paciência, porque para tudo a gente precisa ter e entender que existe um momento de acontecer. A gente não deve se entregar a essa muleta da paciência e achar que as coisas vão chegar no seu colo. Não é isso. Não é parar. É realizar, mas realizar com essa ansiedade segura, sabe? Realizar de uma forma concreta, estável, mas com paciência, de que as coisas elas se encaixam quando a gente caminha no caminho certo. E muda muito rápido as coisas. E no fim das contas é rápido. Porque depois, quando você vê que demorou 1 ano e você acha que, nossa, 1 ano, na verdade foi... Passou. Eu falo que é sem pressa, o sem pressa não quer dizer que seja devagar ou deixar de fazer. Só tenha constância. Com paciência. O empresário, a empresária que tem grana, ele sempre faz muito mais bons negócios porque ele tem paciência. Que na realidade às vezes ele nem está procurando, mas pela paciência dele em não sair torrando dinheiro, passa uma oportunidade e ele fecha um bom negócio. Então, só estou trazendo esse exemplo, né, porque é sobre a paciência. Você espera com que as coisas aconteçam, né, não atropele, não passa o carro na frente dos bois, vai devagarinho, na constância, que as coisas se encaixam. Calma. Tudo dá certo. Calma. Deus provê. Deus provê. Respira. Recados finais pra galera? Eu acho que a gente realmente acreditar que é capaz de encontrar coisas boas pelo caminho, sendo bom. Eu acho que o grande aprendizado da vida é esse, da gente não tentar fazer o caminho mais curto, não tentar passar em cima das pessoas, não tentar
dar um jeitinho brasileiro para tudo e sim fazer o bem, sabe? Ser uns pelos outros, tentar ajudar sem pensar, eu vou ter vantagem disso, daquilo, porque você nunca sabe o lugar que você vai estar amanhã. E aí, quando você toma consciência disso, né, dessa corrente do bem, e você entra dentro dela, coisas boas acontecem naturalmente. Sim, concordo. Redes sociais? @abiata. Muito bom, então pessoal, seguem ela lá. Não deixem de dar o like, curtir, mandar para os amigos, a galera do agro. Vamos fazer uma corrente de compartilhamento desse episódio. Isso aí. Eu acho, Agrunido. eu acho que merece. Eu duvido vocês mostrar a força de vocês como agro. Desafiado. Mostra pra essa galera aí, vamos ver. Pessoal, agradeço a presença, Andressa, pra gente ter batido esse papo. Pegando um momento muito oportuno, né, da AgriShow estar aqui em Ribeirão. E desejo sucesso na trajetória, na fazenda, né? Que você possa comprar uns apetrechos aí na AgriShow. Umas coisinhas. Sai com uma bolsinha cheia ali, né? cheia de boleta, a bolsinha sai. Bolsinha do agro é meio diferente. Mas, my friend, até mais e bye.